Sejam bem-vindos ao primeiro podcast do Agro 360, a força que move a região. Novo projeto do Grupo A Hora, com o intuito de servir de suporte ao desenvolvimento dos setores primários, contempla a hora rádio de segunda a sábado, das 5 às 6 da manhã, podcasts, reportagens especiais e conteúdos diários nas plataformas digitais e no impresso. O tema do nosso primeiro podcast, então, não teria como ser diferente, é o ano da reconstrução. Dia após dia, o setor primário gera produção e renda para centenas de milhares de gaúchos e norteia a economia do Rio Grande do Sul. O agro representa mais de 76% de todas as exportações do estado e também movimenta as economias regionais pela agricultura familiar, característica pujante no Vale do Taquari. No entanto, o amplo e imponente agronegócio busca superar desafios. A reconstrução dos nossos sistemas primários, devastados há um ano pelas enchentes, as consecutivas safras frustradas pela instabilidade climática e a perda do poder econômico e o endividamento rural. Talvez a nossa maior virtude de quem faz o agro é a resiliência. Somada a este perfil, a união de esforços da comunidade e das mais variadas instituições, o avanço da tecnologia e a busca pelo conhecimento técnico se tornam importantes aliados frente aos desafios para continuar prosperando. O podcast de hoje terá dois blocos de convidados. Na primeira etapa, recebemos o coordenador adjunto da Emater Regional, o Sr. Carlos Lagman, e os produtores Aladi José Camargo, de Arroio do Ouro, de Estrela, e João Antônio dos Santos, de São Miguel, Cruzeiro do Sul. No segundo bloco, logo mais, participam o presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Dália Alimentos, Sr. Gilberto Piscinini, o gerente da Arla Cooperativa, Sr. Breno Eli, e o diretor administrativo e financeiro da Cooperagri, Lício Sulzbach. Senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Visto o cenário catastrófico das cheias há um ano, previu-se, né, Carlos, que uma debandada aí nas nossas propriedades rurais, era o que se tinha esse sentimento, essa ideia, porque muitas propriedades foram devastadas. Mas, mais uma vez, o nosso produtor rural, e por isso os convidados aqui vão falar um pouco sobre isso, ele se mostrou, o nosso produtor rural se mostrou que encontra forças e alternativas para superar as dificuldades. Carlos, como a Emater encarou esse cenário na época, assim que a água baixou, né, o que nós podemos ter uma percepção do que de fato ocorreu aí com as nossas propriedades na região, e como tem sido esse período, né, da reconstrução, que já se passou incrivelmente 12 meses, um ano. Estevão, o tempo passou, né? Já estamos há um ano desse evento, né? Então, cumprimentar os nossos parceiros aqui de painel. Realmente foi um momento difícil, né? A gente relembrando um pouco daquele momento, primeiro momento, em função das nossas equipes eh, possuírem uma relação próxima dessas famílias, especialmente aquelas que foram atingidas diretamente. O primeiro momento foi de socorro, de buscar dar o auxílio necessário no sentido até pessoal, né, Uhum. na questão da segurança das famílias. Então, a gente conseguiu apoiar aí o poder público e entidades privadas, voluntariado, né, no sentido de apoiar para localizar as famílias, aquelas que estavam ainda com necessidades ou que ainda não tinha se chegado ao encontro, né, não se tinha notícias, né, inclusive teve municípios aí que a gente até auxiliou helicóptero com as coordenadas para chegar em algumas propriedades, no sentido de saber a condição de que estavam aquelas famílias pós o evento. Depois, na sequência, então, já foi no momento de levantar, né, levantar as perdas, especialmente também nas propriedades diretamente atingidas, porque a gente sabe que o fenômeno ele acabou de certa forma atingindo toda a agricultura da região, todas as propriedades da região, mas as que foram diretamente atingidas, seja pela enchente, pela correnteza das águas ou pelos deslizamentos que aconteceram em algumas encostas. Então, foi o momento de saber o nível das perdas, né? Porque nós, como uma entidade vinculada ao governo do estado e aos governos municipais, temos esse compromisso de fornecer dados, né, para que sejam tomadas as decisões do poder público. Então, muito do que acontece ele é baseado, enfim, em cima de dados que a gente consegue obter junto às propriedades. E feito isso, então, se começou
Aí, analisando as linhas de apoio que foram colocadas à disposição, equipamentos, enfim, procurando direcionar na medida das necessidades principais. Então foi um momento difícil, né, na sequência, né, eh, como se falava aí, né, a resiliência dos produtores ela é grande, né, até se imaginava e se ouviu na mídia, nas redes sociais especialmente, né, co outros estados inclusive, né, colocando a disponibilidade, né, de acolher produtores, né, da nossa região para desenvolver especialmente atividades na produção de animais aí, né, na integração, em função da qualidade da mão de obra que nós temos aqui, considerando os produtores, a experiência que eles têm, né, a longa história que o Vale do Taquari tem na produção de proteínas. Então, era uma preocupação que logo surgiu, poxa, vamos exportar a nossa mão de obra, a nossa capacidade de produção, a principal riqueza da região é a qualidade dos produtores, né? Então, mas os produtores, pelo vínculo que tem com a comunidade, né, na sua grande maioria, buscaram restabelecer suas estruturas, realocando em alguns outros pontos nas propriedades onde era possível, ou até em alguns casos revendo, né, suas estruturas de produção no sentido de buscar uma outra atividade produtiva. Então, foi um período de muito trabalho, de muita apreensão, né, no que viria, né, o pós, né, em função especialmente da demanda financeira que esse evento trouxe para as propriedades, né. Muitas delas a gente acompanha, assim, algumas propriedades que tinham a sua capacidade de investimento bastante comprometida, já em função de investimentos grandes feitos recentemente, e, e aqui os dois produtores são testemunha de quanto custa hoje investir numa estrutura produtiva, né, na propriedade, e o custo financeiro, em função das taxas de juros vigentes, né, e tudo. Então, o capital necessário para tocar uma propriedade ele é muito grande, na medida que é uma propriedade, como algumas foram totalmente devastadas, né, a recuperação ela exige uma aplicação de recurso muito grande. E na medida que o produtor já tinha um empreendimento eh, que ele estava compromissado no agente financeiro com pagamentos a serem feitos, né? Começar de novo, buscar um novo financiamento, né? Envolve também a capacidade de pagamento. Não, Uhum. não, não é simplesmente estar com recurso à disposição, envolve também toda uma condição econômica daquela propriedade. Então, isso também, é claro que varia muito de propriedade para propriedade. O evento também ele atuou de forma diferenciada em cada propriedade, né? O impacto foi, vamos dizer, a assistência agora deve ser personalizada, né? Cada propriedade tem que ser feita uma análise individualizada e ela vem sendo feita, né? Estamos atuando na questão do solo, que é a base, né, da produção, especialmente da produção de grãos e alimentação para as criações, né? Mas também avaliando a questão estruturais, né? Meios de produção, infraestrutura, enfim, como um todo nas propriedades. Exato. Eu até nós conversávamos essa semana e vai ao ar também uma entrevista nossa com o Álvaro, né, da Emater de Estrela, falando sobre análise de solo, rotação de cultura, porque as nossas propriedades, como o senhor falou, tem a questão de investimento de infraestrutura, né, infraestrutura de galpões e silos, enfim, mas nós temos investimentos no solo também. O nosso solo perdeu muita qualidade e algumas propriedades quase que não existe mais lavoura, né, e isso tudo precisa ser reconstruído, sendo refeito, e muitas delas já estão, né, em nível de produção, inclusive. Vamos conversar então, para começar com o seu João, né? Seu João, que é de São Miguel, em Cruzeiro do Sul, e que teve uma perda considerável lá com seus galpões aí com animais que estavam alojados, tanto suínos, frangos, mas que foi lá, superou, buscou um desafio aí e já entregou 7 lotes, né, de suínos, seu João. Consegui a dar a volta por cima, porque eu tive bastante ajuda, né, e já tô no 7º lote de leitão agora, né. Mas,
que nem tava tudo praticamente destruído na volta, né? Então, o Senar, né, veio para me ajudar, então ajudou bastante, né? E daí me deu força, né, para mim superar isso ali e tocar. Como foi o cenário na sua propriedade, né? O senhor me comentou que tem 5 hectares lá. Como foi o cenário assim que a água baixou? Como é que estava a sua propriedade? Né? Era horrível, era horrível. Isso, que nem daí os aviários tinham caído, né? E muita lama, muito entulho e coisa nada assim, né? E era horrível, era horrível. O senhor perdeu os 2 aviários, foram destruídos. Sim, E quantos os dois. frangos e quantos suínos o senhor tinha alojados? Sim, eu tinha 16 mil frangos e 1.100 leitões. 1.100 leitões. Isso morreram tudo, não sobrou nada. Perdeu cavalos e ovelhas também, que o senhor me contou. Perdi 10 cavalos que tinha na propriedade e 15 ovelhas. E o senhor chegou a botar no ponta da caneta qual foi o prejuízo total em valores? Olha, só em leitão em torno de 360 mil. Aí o resto não fiz conta assim, né? Mas só os leitões, 360 mil. Então, sei lá, anda no milhão, acho. Em 1 milhão. Uhum. Uhum. E como foi a reconstrução dos seus galpões aí para fazer o alojamento novamente dos suínos, né? Sim. Alguns meses depois já da tragédia, o senhor já estava recebendo animais. 5 meses depois eu alojei o primeiro lote. Mas tava, o galpão em si não destruiu, né? Mas foi muito mão de obra, né? Que não foi destruído nada de, né, os coxos, da ração, essas coisas, nada estragou. Então foi muita mão de obra, que ficou muito lodo, muito barro, né? Eu tinha que desmanchar tudo por dentro, tirar tudo, né? Isso foi uma mão de obra horrível, que daí tinha que ser manual, né? Uhum. Ser bração. E uma coincidência que nós comentávamos antes de começar o podcast, que no dia 1º de outubro, né? Sim, O senhor alojou os animais, é. né, Ladir? Seja bem-vindo. O mesmo dia aí que vocês também recuperaram, botaram os animais novamente na propriedade. Sim, bom dia ao pessoal aí. Sim, no dia 1º de outubro agora, dia 24, né, a gente botou o primeiro gado. Não era muito, né, que a gente tinha aí 200 e poucas cabeças, 250 cabeças, e a gente conseguiu aí alojar aí para começar 28, né. Então, logo aí em 3 meses, mais ou menos, o gado fica pronto e a gente tira e aloja outros, que o nosso cenário lá, da nossa do nosso confinamento foi destruído praticamente totalmente. O galpão ficou inviável, né? Ficou todo cheio de madeira dentro, a gente tinha o maquinário dentro, tratores e coisa. Os tratores que não foi destruído pela enchente, os animais destruíram, né? Eles tentando subir para não morrer, tentando se salvar, eles quebraram os tratores. Então, alguma coisa do maquinário tinha, como é que a gente vai dizer, tinha seguro e alguma coisa não tinha. O que tinha seguro foi ressarcido, né? E o que não tinha a gente teve que bancar. Então como é que a gente vai dizer, foi um cenário bem complicado, porque só para fazer os galpão, isso a gente teve que entrar com maquinário para dentro, com reta escavadeira para limpar, porque era tudo cheio de madeiramas e árvores e telhado tudo destruído, o que tinha poste de concreto foi quebrado. Então, praticamente aí uns 60% do galpão, 70%, ele foi destruído do confinamento. A gente construiu uma parte e outra parte está lá ainda hoje que não deu para fazer porque não tem como, né? A gente não tem um caixa aí que te conseguisse fazer isso. Então, está parado. Então, a gente hoje está trabalhando com ele com 50%. O resto está tudo parado. Não conseguimos botar animais porque não foi construído ainda. E foi um cenário. Hoje não foi feito um cálculo, como a gente estava falando ali, de perdas e coisas, mas de animais deu 251 animal que a gente tinha, sumiu tudo. Ou foi embora, ou morreram, a gente não sabe. Mas 6 cavalos, um cavalo sobrou. E tinha 56 ovelhas, que também morreram todas as ovelhas. E, o cenário de plantação hoje é inviável, a gente não conseguiu plantar nada esse ano, nada, porque não deu, não tem como plantar, não tem como entrar nas lavouras. Nem de trator não se entrava na lavoura. Hoje tem uma seca, tá tudo mais seco, né? Uhum. Então hoje já se entra mais na lavoura, sim.
com trator e coisa, mas é uma areia que sobrou, uma areia moveliça, assim, que chegava de trator em cima, parecia que passava, quando via ele sentava e ficava ali. Não tinha como trabalhar, então não deu para plantar esse ano nada. Vamos ver para o ano que vem, agora, para esse ano aí, que foi trabalhado com o pessoal aí que ajudou a construção de valas, que praticamente estão terminando lá. Então, tem muita água nessas valas. Hoje, com a seca que tem, ainda tem muita água nessas valas, que não sei de onde saiu toda essa água, que está correndo nas valas que foi feita. Então, está secando. Então, provavelmente, assim, a gente vai conseguir agora, para esse ano, trabalhar, fazer uma nova plantação. E vocês que já têm os animais alojados há alguns meses, como é feito o trato do animal? A gente tinha maquinário para tratar esse animal, hoje a gente não tem, temos tratando tudo a braço, né? Porque a máquina está estragada, é uma máquina que pegou toda a enchente e estragou, rebentou mangueiras, tudo mangueira de óleos e coisa, hidráulica não deu para arrumar, essa máquina está lá parada. E muitas maquinárias foram embora, que tem máquina que a gente achou e tem máquina que a gente não achou mais. Isso está debaixo dos entulhos, né? Que ou foi para o rio, tem carretões, tem ensiladeira, coisas assim que desapareceram, né? Uhum. E a Gente- perspectiva, então, nos próximos meses aí, iniciar o processo de recuperação de fato das lavouras e poder começar a plantar, né? Com certeza. Agora a gente vai começar a trabalhar nas lavouras aí, onde tem que a gente tinha lavouras antes, aonde não tem entulho, porque os entulhos ainda continuam lá. Nos entulhos não foi mexido em nada, né? Isso está tudo lá, é uma madeirama incalculável, né? É só ainda ver, tem 6, 7 metros de altura, encostado nas árvores, tombou árvore, figueiras altas, isso é entulho até quase no metade da árvore, assim, impressionante. Ficou assim a situação. Perfeito. Seu João, você, como é que, no dia da cheia que começou a entrar na propriedade, na casa, onde vocês estavam, como é que foi na casa de vocês? Nós estávamos naquela expectativa, né? Na volta, porque tá aí da criação e tal, né? Tava em casa. E daí ah, começou a subir, mas a gente nunca tinha esperava uma cheia dessa, né? E começou a subir, subir. E daí minha irmã mora do lado. Minha irmã, meu cunhado. Daí eu chamei eles pra lá pra nós. E daí isso não parava de subir, né? Daí era 1 hora da madrugada de quinta-feira, quarta-feira. Daí nós subimos pro forro, daí pro telhado da casa. E daí ficamos esperando, né? Tudo caindo na volta. E daí fomos resgatados sexta-feira à tardinha já. Já tinha baixado 1,5 m já. Quando nós descemos do telhado, dava água no joelho dentro de casa ainda. E daí na frente tinha a comunidade, né? Caiu o ginásio, caiu tudo. Não sobrou nada da comunidade. Caiu um ginásio assim que não dá para acreditar que caiu tudo aquilo. Foi caindo aos poucos até que caiu tudo. Sumiu aquilo. E nós ali, né, esperando algum resgate e tal, né? Os helicópteros não conseguiam chegar porque tinha árvore perto, né? Então tivemos que esperar até as lanchas chegar, né? Os voluntários chegaram para e andamos uns 15 quilômetros de lancha para poder chegar em chão. Um ponto seco. É. E a Ladia, a família de vocês? Nós fiquemos na casa onde nós moramos hoje, e porque a gente não imaginava essa imensidão de água aí. Porque ninguém também sabia. O que a gente fazia? A gente escutava rádio. Mas o que acontece? Tá ali, um fala uma coisa, outro fala outra, e a gente fica naquela. Daqui a pouco, vai subir mais tanto. Bom, se é isso aí, não vai ter problema, vamos ficar tranquilo e tal. Então, nós tínhamos um vizinho ali que ele estava com medo de ficar em casa e realmente a água nunca tinha. O problema era a velocidade da água. Ela era muito, muito forte a água, sabe? E o barulho muito grande. Então, na quarta-feira, de tarde, ele pediu para minha esposa se dava para eles virem ficar ali com nós. Nós tínhamos uma casa de pedra de areia e tem uma parte que é 2 pisos, aonde mora meu guri, a minha nora lá, eles moram com nós. Aí eles tiraram, já na terça-feira, a mulher deles saiu de casa com as crianças. Nós que estavam prevendo uma enchente grande.
Mas como tinha dado aquela de setembro, que não entrou dentro da nossa casa, mas acho que não vai ter tanto problema assim, né? Então a gente ficou na casa ali, o pessoal veio ficar com nós ali também. E a água foi subindo. E a gente foi vendo aquele cenário ali que não parava de chover. Não sei se você lembra que era muita chuva. Ela relampeava a noite toda na quarta de noite, coisa muito feia, e trovejava muito. E a gente escutando, e não sei quem lá falou, umas horas lá da noite, pá, é para subir mais 6 metros, né? Não sei o que deu aí, pá, mas gente. E era noite, né? E não tinha mais luz. Já tinha caído os postes de luz, tudo lá da casa, ali na noite, ali de madrugada, começou a cair tudo. E a madeirama, aquela que a gente via o barulho, que as árvores quebrando, a gente só escutava o barulho. Mas o que a gente vai fazer agora de noite? Temos que ficar aí, nós temos barco, tinha um barco, puxamos para frente da casa, a gente tem uma lanchinha com motor, puxamos para frente da casa, deixamos amarrado ali. Não, qualquer coisa, pulemos no barco, vamos, né, se salvar, ou entremos para dentro, vamos ver. Nós temos um pinheiro grande na frente da casa também, de qualquer coisa, amarremos a lancha ali, fiquemos, vamos ver. Fiquemos planejando, mas, né, planejando o que podia acontecer. E a água subindo, e o pessoal falando, a água não tem nada, eu escutava lá em Santa Teresa, lá, 1 metro e pouco por hora e tal, e a gente nervoso, né, preocupado, e de noite. Bom, resumindo, quando clareou o dia, a gente olhou, era um cenário só, que a gente não tinha, nós tinha ali na frente da nossa casa, e nos galpão lá, onde a gente tinha confinamento, em torno de umas 500 toneladas de silagem pronta. E alguma coisa a gente estava fazendo ainda. Então, isso ali já não existia mais nada. Cerca não tinha nada. A nossa casa era toda fechada na frente, com tela, com tudo, com muro. Tinha portão eletrônico, isso não tinha mais nada. Luz tudo rebentada, caixa de luz não tinha mais. E então, a gente, vamos fazer o quê? Mas clareou o dia, a água subindo, as árvores caindo, passando na frente da casa, geladeira passando ali, casas passando, animais passando de gente também. Tudo na correnteza a gente via isso, mas vamos ficar aqui. Por enquanto vamos ficar. Aí a minha menina ficou muito nervosa e ligou para um amigo dela, que tem uma lancha, para vir socorrer. E o rapaz veio. Daí levou ela e a minha esposa embora. E a outra mulher que estava com nós ali e o filho dela junto. E nós ficamos daí na casa ali até mais tarde. A gente ficou, foi ficando e tal, e a água foi subindo. A gente ficou até 1h30 da tarde de quinta-feira. Quando parou a enchente, a gente saiu. Porque daí a gente pegou o barco e saiu, foi embora, fomos para a Estrela. Daí a gente fez a volta, fez um retorno muito grande, fomos perto de Bom Retiro, aonde tinha mais calma a água, e subimos costeando os matos. Fomos por meio dos matos, fomos até a Estrela daí de lancha. Perfeito. Seu Carlos, visto todo esse cenário, né, que nós tivemos aqui, em termos de quantitativos, né, o que nós podemos trazer sobre números de perdas que nós tivemos na região, e também eu gostaria que o senhor fizesse um panorama, uma abordagem do que são os próximos passos, né, o que nós, enquanto comunidade do Vale do Taquari, e nós que tratamos do agronegócio, né, da nossa agricultura familiar principalmente, que é a grande característica aqui do Vale do Taquari, quais os próximos passos e o que nós devemos levar também de ensinamento? Bom, para algumas coisas não há muito o que prevenir, né? Nesses casos aí onde houve ação direta da água, né, a questão preventiva é fugir daí quando vem a água mesmo, né? Acho que os alertas, né, e a gente ouvindo os dois produtores aqui, os depoimentos deles, né, eles estavam acompanhando, né, e foram buscar a proteção, né? Estão aqui conosco, né, agora. Alguns não estão, não tiveram tanta sorte, né? Assim, Estevão, nós tivemos diretamente impactados, isso com terra que foi levada embora, né, e área de deslizamento, mais de 3.000 hectares, seguramente, áreas de cultivo, né, assim, sem considerar outras áreas que estão, como dizia o produtor aqui, que ainda não puderam ser trabalhadas por função do acúmulo de material, né, que veio de outras áreas, né,
trazidos pela água, e esse depoimento que a gente ouve aqui, ele é de muitos produtores. Muitos não conseguiram plantar esse cultivo de verão, apesar de que nesse período tivemos seca, né? Apesar da seca, ainda tem lavouras que não é possível entrar, ou pelo menos em toda a área, em função de um fenômeno que a gente observa, né? Que acabou, porque o solo ele é poroso, né? Ele absorve a água, né? Ele recebe a água e também ele oferta essa água, né, para os cultivos e também ocorre evaporação através desses poros. E a gente observou que com esse lodo que veio, né, ele acabou por impermeabilizar tornou ele colmatou esse solo, né, que ele não permite a drenagem dessa água com a velocidade ou com a rapidez necessária. Então, como disse o produtor, em alguns locais aí onde houve isso, importante frisar, né, o apoio de tantas entidades e tantos voluntários, né, no caso deles, aí a drenagem, né, ainda está extraindo água daquelas áreas e não se pode entrar, porque por baixo ainda, né, tem muita lama, apesar de coberta por material arenoso que é de mais fácil drenagem. Então, como você bem falava sobre o trabalho que está sendo feito em Estrela, e ele está sendo um trabalho local, mas com experiência para que a gente aplique em toda a região, né, nos demais municípios. Um trabalho com acompanhamento da Embrapa, né, apoio da Embrapa, profissionais especializados na área de solos, onde está se buscando fazer a amostragem dessas áreas para entender que característica de solo nós temos hoje, depois do evento, né? Seja analisando esses detritos que vieram, né, esse material que foi deposto, e também onde houve erosão. Inclusive contaminação, né, por diversos contaminantes que vêm com as águas, né, porque nós tivemos aí uma mistura de tudo que tinha na região, né? Nós temos indústrias químicas, nós temos materiais, depósitos de materiais orgânicos, enfim, de toda a natureza na região. E isso tudo a água atingiu. Então, ainda se está fazendo uma análise sobre que contaminação também pode ter nesse solo. Então, a questão do recurso, né, do financiamento, do crédito, em termos de cultivos, a maioria das lavouras já estavam colhidas quando veio a enchente. Então, algumas que ainda não haviam sido colhidas, através da elaboração de laudos demonstrando as perdas, os produtores puderam ter acesso ao seguro desses cultivos, aí tiveram a indenização. A gente sabe que a indenização do seguro ela não cobre todo o investimento que o produtor faz, mas pelo menos amenizou um pouco a questão do compromisso lá no agente financeiro. Investimentos, alguns que estavam vinculados, tiveram alguns subsídios também, né? A gente buscou fazer um intensivo aí na elaboração de laudos. Alguns créditos, eles, dependendo do nível de perda, o próprio produtor fez uma autodeclaração, ela foi aceita. Então, tiveram algumas questões que favoreceram um pouquinho, né? Amenizaram um pouquinho, vamos dizer dessa forma, acho que é a palavra mais adequada, amenizaram um pouco a questão dos produtores, né? Mas tem situações, como aqui relatadas também, né? Que o principal insumo, né, da criação, no caso da integração, do confinamento, né, é o alimento. E esse estoque de alimento o produtor não conseguiu mais entrar na lavoura para plantar de novo. Então, ele está produzindo hoje de novo animais, de certa forma, as máquinas dele foram também comprometidas, mas a que custo, né? Talvez ele possa até nos dizer a que custo hoje, né? Porque ele provavelmente está tendo que comprar alimentação, né? Então, isso chega para ele um outro custo. Então, são impactos que ainda, né, persistem, né? E a retomada total da produção deles também deverá ainda demorar um certo tempo. No que diz respeito a solos, né, nós tínhamos
21 municípios aqui da nossa região que tiveram solo prejudicado na enchente lá de setembro de 23 já, e que no final, logo após a enchente, se fez o levantamento e o governo do estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, fez uma busca e disponibilizou alguns recursos para recuperação. Eram 2.444 hectares que a gente levantou de solo prejudicado. E os municípios, então, através de convênio com o estado, elaboraram os projetos. E todo o recurso público ele requer alguns ritos, né? E já tivemos, logo em seguida, após setembro, tivemos novembro, tivemos outras pequenas enchentes ainda, e daí culminou com a de maio. Então, o que aconteceu é que muitos, e aí vamos dizer assim, menos mal que muitos municípios não tinham feito ainda o processo completo, não tinham adquirido os insumos ou os serviços que seriam ofertados a esses produtores para recuperar esses solos. E isso, então, está ocorrendo pós-enchente, né? Alguns municípios tiveram que pedir prorrogação, porque estava dentro de um cronograma previsto, e outros tiveram que mudar a natureza do insumo ou do serviço. Então, ainda muitos desses recursos estão para serem investidos nessas propriedades que foram levantadas lá em setembro de 23. Agora, tem um outro recurso importante que a gente está vislumbrando aí, possivelmente para o segundo semestre, né, ou para o ano que vem, que está para ser votado na Assembleia Legislativa, um recurso para 15 mil propriedades. É um número assim aproximado, a gente não tem os detalhes ainda do programa, né? Com recurso do Estado, ele vai ser gestionado a gestão vai ser pela SDR, né? Que envolve, então, equipamentos, né? Serviços de máquinas, recuperação de solo, aplicação de assistência técnica, no sentido da condição de recuperação da condição de produção dos solos de todo o estado, né? Porque o impacto ele se deu com diversos níveis de severidade em todo o estado. Então, isso deve estar sendo votado, o governo está confiante de que vai ser aprovado, então vai ser um recurso que vai estar disponível também para aplicar na recuperação, especialmente de solos, né? Para que se recompõe a capacidade de produção desses ambientes. No caso do Aladi, por exemplo, que agora nos próximos meses também, quando as condições da terra, né, permitirem, está entrando a campo aí para investimentos na recuperação. E é um trabalho que vai anos, né, seu Carlos? É difícil dizer, né, com certeza, mas em muitas propriedades talvez vá se levar 10 anos para retomar uma capacidade de produção como se vinha antes. Talvez algumas nem vão se conseguir em 10 anos. Algumas talvez em menos tempo, porque a severidade foi diferente em cada propriedade. Mas hoje, com a questão da disponibilidade de insumos, de ativação biológica do solo, até com aplicação de insumos, né? Pode-se acelerar esse processo de recuperação. Só que não podemos esquecer de que tudo custa recursos, né? E, como disse o Orlandi, né? Ele conseguiu retomar uma parte da capacidade de produção com o recurso que ele tinha, mas o restante ele ainda não conseguiu porque, né? O recurso ele é finito, né? Ele precisa ser voltado ao giro, né, no sentido de arrecadar recursos de novo e continuar investindo até recuperar. Então, a questão do solo, né, o estudo, a ciência diz que 1 centímetro de solo a partir de uma rocha, ele leva 400 anos, de 200 a 400 anos para se formar. Então, claro que nós, na maioria dos locais, não teve a condição de aparecer a rocha, né, mas mesmo aquele solo onde é que teve a sua camada de cultivo, onde é que está a disponibilidade dos nutrientes, onde é que a planta fixa suas raízes, a maioria foi removida. Então, ficou um subsolo com pobreza de nutrientes e com pobreza biológica e pobreza de estrutura. Isso tudo precisa ser recuperado através de serviço de máquina, de plantas de cobertura que vão
recuperar a estrutura do solo, aplicação de corretivos de nutrientes e também recuperando a biologia desse solo. Então, aqueles que tiveram o depósito de areia, né, essa areia, muitas vezes, ela não tem muita condição de produzir nada em cima dela. Então, cada propriedade vai ter que se fazer uma aplicação da tecnologia. São casos específicos, né? Porque nós temos a questão da análise química e análise física do solo, que entra de caso a caso, né? Toda propriedade teve uma peculiaridade diferente. Para nós encaminharmos esse primeiro bloco, as considerações finais, gostaria de ouvir, seu Aladi, quais são os desafios, né, para esses próximos meses e onde é que os senhores, né, eu vou fazer essa pergunta para o João também, encontram forças aí para investir, reinvestir, lutar, porque esse é o legado que fica, né, desse momento, nesse 1 ano de cheia. Esse é o legado que nós vamos passar para os nossos colegas agricultores, produtores das mais diferentes áreas, porque nós temos regiões aí de deslizamento que também tiveram prejuízos muito grandes. Quais os desafios e onde é que o senhor se apega, a família do senhor? Não, a gente tinha lá no nosso trabalho, a gente tinha um programa familiar, né? Eu tenho a minha esposa, eu tenho meu filho, a gente trabalhava junto, né? Então, o que acontece? Quando deu isso tudo aí, aconteceu essa tragédia aí, o meu guri ficou desempregado. Foi procurar trabalho fora. A minha esposa é aposentada pela agricultura. Então, bom, vamos ficar eu e você aí, eu e minha esposa vamos ficar, e o rapaz vai trabalhar fora para ter um sistema, um sustento, pelo menos para casa, né? Porque a gente, na verdade, perdeu tudo lá, né? O que tinha dentro de casa, o que a gente não tirou, não levantou para o segundo piso lá, a água passou e levou. Senão não sobrou nada. Então a gente foi conversando e como ele trabalhava junto, também, e toda a agricultura, toda ela tem dívida, né? Não tem. Hoje, para te comprar um trator, não é difícil um colono ter dinheiro para ir lá comprar um trator e pagar. Ele vai lá, vai financiar. Só crédito, né? E assim são as coisas. O maquinário hoje que a gente usava, a maioria é financiado, coisas que foi embora. Então, a gente planejou isso aí, que o rapaz fosse trabalhar fora e a minha esposa ficava em casa e a gente ia tocando devagarzinho, viu o que dava para fazer. Eu também sou aposentado, né? Trabalhei muitos anos fora, não trabalhei só na agricultura, né? Então, sou aposentado, e minha esposa também, e meu guri, então, foi procurar fora, foi trabalhar. E a gente tá aí hoje, tocando como dá e trabalhando com 30% do que a gente tinha antes, porque não tem como. Hoje, tu não consegue numa fazenda comprar gado aí, os caras te vender para te pagar quando entregar o gado, não. Só carrega e o dinheiro tem que estar na conta, né? As coisas são assim. Então, hoje estamos trabalhando desse jeito e a gente está lá, reconstruímos um pouco da casa o que deu, que nem a gente tinha algumas coisas a gente perdeu, porque não tem como reconstruir, deixamos, a gente tinha um lazer, tinha piscina, foi embora, não tem mais, quiosque foi embora, realmente ficou a casa, então nós não temos porta na casa ainda, dentro de casa, onde quartos e banheiros e coisas ainda não se tem, né? Mas vamos ver se esse ano aí a gente já consegue colocar alguma coisa para ir trabalhando e fazendo e investindo no que dá, né? E vamos. E não tem como parar, né? Temos que tocar a vida, né? Não adianta. É isso aí. São assim. E as coisas a gente não pode pensar muito. Tem que cada dia é um dia. E vamos tocar e deu. Vamos para frente. Perfeito. Seu João, Pois é. os desafios e... Assim, eu que nem eu lá, né? Me criei, cresci lá, construí minha família ali, né? Abandonar tudo, né? É horrível. Porque ainda bem que os galpões de suínos ainda ficou, né? Aí teve que nem do Senar, vieram para me ajudar e tal. Isso aí já me deu força também para mim começar, né? Que eu não pensava em desistir daquilo lá mesmo, né? Mas eu não sabia como ia fazer, como é que eu ia começar, né? Os galpões ficaram inteiros. E daí fui indo, né? É a vida da gente ali, né? É a vida da gente numa propriedade, né? A gente constrói tudo, passa trabalho construindo uma casa, tantos anos construindo casa e coisa, né? Para depois
desistir assim também. A minha casa não estragou nada na minha casa. Mas só o pátio, essas coisas, né? Mas isso é coisa que vai ficando para o dia que puder fazer, vai fazendo, né? Exatamente. Mas começar a produzir, eu queria começar a produzir de novo, né? Então foi o que me animou, foi o pessoal que me ajudaram também, né? Senari, mais o Marcos que me indicou essas pessoas lá, né? Então eu tenho muito a agradecer essas pessoas. E daí me deu força, né, pra gente continuar. Então, Perfeito. Parabéns aos dois pelo perfil aguerrido, e que sirvam as nossas virtudes de exemplo, né? Vamos à luta. Seu Carlos, considerações finais, relação à Emater. O que o senhor orienta os nossos produtores aí de como eles devem proceder, né? Quem precisa de algum suporte técnico, de alguma orientação, porque o conhecimento, as técnicas aplicadas na propriedade, lembrando que a propriedade, ela também não deixa de ser uma empresa, né? Como as pessoas devem chegar na matéria e o que podem buscar na matéria? Assim, Estevão, eu acho que enquanto é matéria, e aí o seu João falou do Senar, né? Nós temos técnicos de várias instituições, né? As cooperativas têm assistência técnica, as integradoras têm assistência técnica. Eu acho que é importante o produtor se encontrar, ir à procura do técnico, né? Ir em busca de trocar ideias, né? Eu acho que é importante porque os recursos são escassos e eles têm que ser bem discutidos no sentido de buscar o primeiro investimento. Acho que qual é o primeiro investimento a ser feito? Acho que é planejamento. Então, as nossas equipes estão disponíveis, embora nós temos um quadro enxuto na região, né, de técnicos. Às vezes a gente não consegue dar assistência que o próprio técnico gostaria, né, que o produtor, né, merece. Mas a gente procura sempre fazer o básico. Então, começar pelo básico. Então, procure nossos técnicos. Eu acho que consultar sobre programas existentes, como eu dizia, possivelmente o governo do estado vai colocar recursos agora em função desse projeto que está aí, que também é mais uma ferramenta no sentido de recuperar. E eu sempre digo, acho que no caso daquele agricultor que tem produção de animais e produção de alimentos, começa pelo solo, né? Porque a base ele precisa ter a despensa cheia para poder tratar os animais e a família. Então, começa pela produção de alimentos, né? A questão solo é a base disso. E a estrutura também, acho que discutir com o técnico sobre quais os investimentos mais adequados e quais as linhas de crédito disponíveis. Acho que é importante porque a questão da busca do recurso emprestado em função do custo desse dinheiro, ela deve ser bem pensada, bem projetada, porque tudo requer depois compromissos assumidos. Então, acho que é imprescindível a conversa com assistência técnica, seja ela da Emater, seja privada, mas acho que é importante essa relação técnico-agricultor, agricultor-técnico, né? No sentido de que ele possa ter um assessoramento para a sua atividade. Então, acho que nada mais do que isso é colocar a Emater à disposição. Hein? Perfeito. Muito obrigado aos três pela participação neste primeiro bloco. E voltamos na sequência, então, com os nossos convidados especiais, falando em cooperativas, a importância das cooperativas. Voltaremos na sequência com o seu Gilberto Piscinini da Dália, seu Breneli da Arla e seu Lício Sulzbach da Cooperagri da região de Teutônia. Até logo. Agro 360. A força que move a região. Muito bem, estamos de volta com o podcast O Ano da Reconstrução. Este é o Agro 360, a força que move a região. No primeiro bloco tivemos a participação da Emater e de dois produtores, de Estrela e de Cruzeiro do Sul, lindeiros ao rio Taquari e que tiveram severas perdas e estragos em suas propriedades, mas que se reerguem e voltaram a alojar animais. Um deles, inclusive, até está no 7º lote de confinamento de suínos. Ambos enalteceram a importância do apoio recebido para servir como combustível, então, para recomeçar, para dar aquele gás para voltar às atividades. E esse, então, é um dos principais temas deste bloco, pois nós recebemos aqui os três representantes de três grandes cooperativas da região.
Afinal, está na consolidação deste tipo de instituição, no perfil de entidade, a cooperação, se associar a demais pessoas para atingir um objetivo comum. Estão conosco agora o senhor Gilberto Piscinini, da Cosuel Dália, da região alta do Vale, o senhor Breno Eli, da Arla, na região central, e o senhor Lício Sulzbach, da Cooperagri, na região de Teutônia. Eu gostaria, senhores, um panorama de vocês em relação aos impactos diretos pela cheia e também indiretos, né? Afinal, muitos dos seus produtores tiveram perdas e alguns, porventura, acabaram, inclusive, encerrando atividades ou ainda não conseguiram retomar a normalidade, que certamente a nossa região levará alguns anos para retomar. Piscinini, milhares de suínos morreram, inclusive a Cosuel teve a sua planta alagada também. Qual o cenário pós-cheia e os desafios ao longo desses últimos 12 meses? Bem-vindo. Obrigado pelo convite, cumprimentos aos amigos da mesa. Realmente, passado um ano, a gente começa a olhar para trás, mas um período muito recente que aconteceu, e nós podemos lembrar daqueles dias tristes, preocupantes, onde se viveu, talvez, aquilo que a gente não vai mais ver. Esperamos que assim seja. Mas nós, especialmente da Dália, talvez foi repetido e com mais força ainda aquilo que nós tínhamos passado em setembro. A diferença é que em setembro nós não tínhamos avisos, não tínhamos... não nos preparamos como nos preparamos nessa de maio, mesmo tendo sido maior. Então, foi paralisação de quase um mês das plantas, todas as plantas, porque a gente ficou sem acessos, ficou sem energia elétrica e devagarinho fomos retomando a atividade econômica, de receber matéria-prima, muito precário. Quando começamos era 20 ml por dia de leite, coisa que nós recebemos 700 ml. Então veja como a gente teve que começar a dar os primeiros passos, imaginando uma criança. Suínos também não tinha acesso, não tinha como chegar à ração, não tinha como conversar com os nossos associados, porque não tinha internet, não tinha nada. Então, eu lembro isso porque foram dias muito difíceis, porque nós estávamos, talvez, no olho do furacão, digamos assim, e depois, claro, Lajeado sentiu muito, aqui, Estrela. Bom, aí o estado sentiu, porque as águas foram chegando começando a represar. Indo ao produtor, você imagina uma situação que o produtor precisava conversar com a gente, com a cooperativa, e nós precisávamos conversar com o produtor e não tinha como conversar. O técnico agrícola não conseguia andar, não tinha contato. Ele tinha lá 1.000 suínos, 1.500 suínos, 2.000 suínos, suínos em creche, unidade produtora de leitões, e ele não tinha ração, ele não tinha... O que eu faço com isso? Então, e o pior, sem comunicação. Então, talvez o futuro nos mostre que nós precisamos encontrar uma forma de comunicação. O mundo evolui muito, né? Como é que vai ser a comunicação? Vai ser por Starlink, vai ser por esses rádio alto-tal que você fala sem sinal de internet, enfim. Cada um está buscando uma forma de se comunicar. Mas a gente foi ficando sabendo depois os produtores que perderam tudo. Perderam os pavilhões de suínos, perderam o gado leiteiro, perderam equipamentos. E foi chegando as informações, as notícias, e nós, nessa hora, precisávamos, então, estar preparados, primeiro, para dar aquele apoio que o produtor precisava muito. E muitos produtores perderam parcialmente, muitos perderam as lavouras, não perderam as instalações, mas muitos perderam a confiança, a fé. E nessa hora, é um trabalho que tem que estar fazendo até hoje. Eu conversando com alguns prefeitos esses dias na área da ciência social, está faltando muito profissional psicólogo para ajudar as pessoas, tanto urbanos como produtores rurais, porque o pessoal tem medo. As crianças hoje, o tempo muda, dá um vento, dá uma trovejada, elas estão agitadas, choram. Então, olha a marca que ficou. Mas voltando para o aspecto econômico, Heisler, nós estamos vendo que o produtor está no seu DNA, na sua natureza de acreditar sempre. Choveu, alagou, deu uma estiagem, mas vamos plantar de novo, vai ser melhor. Então, faz parte do ser humano, e os colegas que estão aqui estão acenando com a cabeça, porque nós somos assim. Eu sou produtor, eu estou plantando uma lavoura de inverno, pastagens, enfim, a área que alaga, a área que não alaga, e acreditando que a gente vai ter um momento melhor. É muito o perfil da agricultura também, né? Conversava antes de entrarmos ao ar,
sobre a questão das estiagens também, né? Nós viemos aí de os últimos anos, de 7 anos, apenas um deles dá para se dizer que foi de normalidade. Então, o nosso perfil de agricultura, e muito aqui no Rio Grande do Sul, é de resiliência, né? É de levantar a cabeça e ir à luta, né? É o que nos resta, e eu diria assim que nesses momentos de dificuldades, logo começou uma rede de solidariedade muito forte. E essa rede solidária, ela começou desde os produtos básicos, água, alimentos, no interior também, quando começou a poder se acessar estradas, e eram caminhonetes, caminhões, a região da Serra, inclusive na frente da minha granja, onde passa lá, eram comboios de trilheiros, jipões, caminhonetes carregadas, caminhões carregados de mantimentos e alimentos. Mas depois começou a chegar aquela parte importante para aqueles produtores que perderam tudo. As carretas de alimentos que vinham do Paraná, rações foi doadas por nossos associados, a gente fez uma distribuição para todos os associados, especialmente produtores de leite, porque a gente conseguiu restabelecer as indústrias de rações. Em Encantado, a gente ficou na parte alta das rações, não pega enchente, pega no frigorífico. E em Palmas, a fábrica de ração, graças a Deus, ficou fora da água, mas não tinha energia elétrica. Então, a gente conseguiu um gerador em parceria com a BRF, onde a gente produzia ração para a BRF. Conseguimos juntos ser grande gerador. A gente resfriava um pouco de estoque de carne de frango que tinha, para manter a carne que estava lá, porque a bata não tinha. A gente recebia um pouco de leite, então industrializava esse leite na base do gerador e de noite tocava a fábrica de rações. Então, você tem que encontrar a solução para poder atender o mínimo possível aqueles produtores que tinham acesso. E, claro, sempre... Nunca esquecendo que nós não tínhamos como chegar, as estradas eram horríveis e perdemos os contatos de pontes, enfim, que devagarinho a gente vai pela resiliência, como você colocou, vai se estabelecendo. Exato. Breno, da mesma forma, qual o cenário pós-cheia, né, e os desafios de lá para cá? Bem-vindo. Uma saudação à mesa, ao Heisler, a todos os nossos ouvintes. Então, o Piscineiro já colocou muito bem a situação caótica que se criou em toda a nossa região. Outras regiões também foram atingidas, mas o Vale aqui foi o olho do furacão, né? Nós tivemos, então, também esse grande desafio de como vamos caminhar daqui para frente, né? E o que se pode hoje, assim, olhando, né, no retrovisor e olhando o que se enxerga, de fato, falando da reconstrução já, eu diria assim, ficaram feridas profundas e que talvez uma que outra não se tem mais como curar, mas a natureza é muito sábia e ela se manifesta. Então, fazendo um giro assim geral pelo vale, principalmente na área do agro, a gente consegue ter um visual já assim, bem de se animar mesmo sabendo que sim, tem áreas ainda degradadas, que precisam ser trabalhadas, vão umas menos, outras mais tempo, mas é muito assim, dá para quase dizer quase que assim, bom assim enxergar, satisfatório, áreas que vamos assim, imaginar que, olha, quando é que vai voltar a produzir? Nós tivemos produtores aí que já conseguiram colher muito bem milho, muito bem, em áreas que nem imaginavam que seria possível. Também outras áreas de soja, inclusive áreas aí que saíram fora do nível normal vamos dizer, produtividade por hectare. Assim, claro, não é a regra geral. Mas, de novo, a manifestação da natureza, assim, voltando à questão das feridas que foram assim sendo acontecidas, né, com a catástrofe, se vê que há, aos poucos, assim, esse manifesto bem claro que, aos poucos, nós vamos ter que reconstruir, sim, e o reconstruir ele é muito amplo. A palavra reconstruir também se reporta em isso que o Piscinini colocou, principalmente a questão psicossocial, né? A gente sente muito forte de muitos produtores que, de fato, precisam ter um apoio do poder público para que eles consigam, assim, superar essa situação. Nós até, assim, temos, assim, percebido que quando realmente um dia está fechado, aqueles produtores, de preferência, vai acessar com carinho, porque é mais fácil chegar um dia de sol que está lindo, maravilhoso, que eles são mais acolhedores, mas se é um dia, assim, mais
de ameaças, fica muito claro que ficaram feridas nesse aspecto psicossocial também, que tem que ser também visto e assim, construído algo que essa turma aí também consiga, assim, ser mais positivo, no sentido que, né, voltam à sua atividade dentro do que era o normal de antes. Perfeito, um registro importante que ficam para nossas autoridades, né, públicas, aí ter essa atenção especial aos nossos, principalmente aos produtores, né, e aqueles que foram atingidos diretamente pela água. Lembrando também que as propriedades que não foram atingidas diretamente pelas cheias também tiveram impactos negativos pelo excesso de chuva no período, até algumas que estavam encaminhando colheita de soja, não conseguiram colher, todas essas questões. Lício, quais os impactos na área de cobertura da Cooperagri e como têm sido os desafios desde maio do ano passado? Perfeito. Bem-vindo. Obrigado. Saudando Piscinini, Brena, Estevão, todos os ouvintes da hora. A Cooperagri, entre nós três que estamos aí, a Cooperagri foi a menos prejudicada, né? Ela não teve um problema direto, assim, né? A enchente não afetou ela, porque ela fica localizada num lugar que não tem problema de enchente nem nada. Mas, no outro lado, a gente ficou 7 dias sem luz, né? E isso serviu de lição para nós, né? A gente foi agora atrás de um gerador para não acontecer mais esse problema, né? A gente sabe que é um custo alto, né? A gente colocou um gerador usado lá agora para suprir pelo menos uma fábrica, né? Então não ia parar toda, né? E nunca aconteceu de faltar luz tanto tempo, né? Mas aconteceu. O que se fez? No primeiro momento, o nosso principal problema foi o nosso cliente que foi afetado, né? Aí, quando falo cliente, falo associado, falo as agropecuárias, várias agropecuárias, né? E aí, o que aconteceu? No segundo momento, quando volta a luz, nós tínhamos que atender nosso cliente, nosso associado. Mas a gente pensou, como é que nós não vamos fazer a nossa parte também social? Se criou mais um turno, né? A Cooperagri trabalha hoje só com turno, mas se criou mais um turno. Turno de dia se abastecia o pessoal da Cooperagri e o turno da noite para os terceiros. Quem eram os terceiros? Eram muitas vezes sócios ou parceiros da própria Arla, da própria Consuelo, Santa Clara, JBS, BRF, pessoas que estão em nosso redor, que as empresas não conseguiam trazer insumos para os animais, né? E o animal passando fome, né? A gente sabe do problema que acontece, né? E aí, o que se fez no segundo momento? Se começou a pensar, como é que nós vamos atender todo mundo? Um pouquinho para cada um. E outra, em vez de ração, que o insumo não vinha a tempo, né? Nós tinha milho. Milho, graças a Deus, nós tinha bastante em nossos silos. Começamos a moer milho e já passar para cada um pouquinho de milho. Até que a coisa começou a ficar normal de novo, né? Mas foi assim, foi bastante... Não foi fácil, né? E também depois surgiu a Corrente do Bem também, que veio nos procurar para a gente ajudar eles também, né? Que eles trouxeram mais de 10 mil sacos de milho lá do Paraná e do Mato Grosso, né? O pessoal do Dionísio, da Laércio, da Laveca, né? E a gente transformou isso tudo em milho moído, né? Em sacos de 25 quilos. E veio mais uma boa parte em ração, que a própria Nutron também doou. Que a gente também pegou, transformou em ração e distribuiu, começamos a distribuir para os municípios, através da Emater. A Emater escolhia, né? E tal município, a prefeitura mandava os caminhões. No início era o governo que mandava o caminhão, depois os próprios municípios mandaram os caminhões. E a gente começou a distribuir em lotes, em vários lugares, nos municípios afetados, né? Aqueles produtores, né? O que deixa a gente muito triste, né? Eu nunca esqueço logo depois da enchente, no segundo dia, um produtor me ligou lá de Colinas. Daí ele disse assim, não precisa mais trazer a ração a granel que eu encomendei semana passada, porque não sobrou nenhum animal, não sobrou nenhuma instalação, né? E não foi só um, né? Mas foi um dos casos, né? Foi muito triste, né? Então a gente fez o possível, a gente fez a nossa parte, né? E a gente torce para isso não acontecer mais, nunca mais, né? Nessa proporção. Porque foi forte. Torcemos. Em questão de infraestrutura, né, nós tivemos uma dificuldade muito grande por não termos o funcionamento pleno da ponte da 386, que ainda não está solucionado em 100%. A ponte, principalmente da 130, também, que liga a região alta, que é a região do Vale do Taquari, região baixa.
estes impactos que agora começam a ser normalizados nas rodovias de maior porte, mas nós temos muitas pontes, muitos acessos nas comunidades do interior ainda em defasagem, pontes que precisam ser reconstruídas. Quais os principais desafios que vocês, e aí eu posso abrir para todos comentarem, que vocês identificam daqui para frente, em termos de logística, termos de produção, quais os principais desafios que nós vamos focar em um ano, para o próximo ano? Eu, no caso, minha granja é em Roca Salles, sou natural de Roca Salles, e você vê já em setembro perdendo amigos, perdendo vidas, porque Roca Salles perdeu entre deslizamento e enchentes e cheias, perdeu 30 pessoas, 31 pessoas. Então foram pessoas conhecidas, famílias inteiras, enfim. Então aquilo nos dá uma tristeza, como diz o Lício, o produtor, ó, ligar, não precisa mais trazer ração porque não tem mais para quem fornecer essa ração. A gente viu que quando tu perde uma vida, tu perdeu. Essa vida se foi, não volta mais. Então tudo que tem que para ser reconstruído, se fazer, e agora está se mostrando isso quando o nosso amigo da Arla coloca que a natureza, ela começou a arrumar tudo que a própria natureza se manifesta e estragou, começou a ficar verde as margens dos rios, que simplesmente não tinha mais nada, claro que não vegetação rasteira, mas a gente vê que a força da natureza e a força do ser humano é muito maior. Então, aqueles dias de dificuldades, de logística, que não tinha como andar, pontes que não tinha, caminhões que faltavam porque os deslocamentos eram mais demorados e mais longos, um custo violento maior. Imagina, nós temos caminhões que fazem 300 viagens por dia para levar ração, trazer porco, trazer frango, levar pinto, leitões, buscar leite, enfim, é muito trânsito de caminhão. Então a gente viu que tudo isso foi superando devagarinho, com um custo violento. Chegou a casa dos milhões e milhões. Foram 140 milhões, digamos assim, de custos que nós apuramos no primeiro momento, que as duas enchentes nos trouxeram. Mas tudo isso a gente vai superando aos poucos, com foco, com planejamento. E eu particularmente acabei me envolvendo bastante com reuniões junto a autoridades, eu tenho certeza que os colegas que estão aqui também, tanto o Breno como o Lício, na questão junto a governos, mostrar as dificuldades que nós tínhamos e temos ainda. Devagarinho começaram a ficar menores, mas a gente precisa repensar a nossa infraestrutura logística no Vale. Repensar muito, porque as cidades são próximas, o movimento aumenta, é uma região que se desenvolve, tem a agroindústria, é uma indústria diversificada, tem a universidade, nós temos muito atrativos turísticos agora cada vez mais. Nós precisamos não depender mais de um acesso ou dois, precisamos ter todas as vias possíveis e transitáveis e com pontes construídas em patamares mais altos, como foi feito a RS 130. E para isso, talvez nós tenhamos que discutir, sim. Eu participo de um grupo de estudo há muitos anos. A própria questão dos pedágios entra em discussão. Eu sei que a população, ninguém gosta de pagar pedágio, é horrível. Tem imposto, tem IPVA, mas nós precisamos discutir qual é a parceria que nós queremos fazer com governos. Enquanto que nós vamos ter que entrar para ter, digamos, essa infraestrutura logística viável, para enfrentar melhor uma próxima enchente que vem, que esperamos que não venha, mas que a população possa se sentir segura transitando, não morrer pessoas na estrada por não poder passar numa estrada que tem que ter urgência, não ter os acidentes horríveis que nós temos, motos, tu liga o rádio, tem alguém sendo atropelado no cruzamento. Nós precisamos pensar sobre isso. Como é que as empresas vão se desenvolver no futuro? Então, nesse momento de reconstrução, para o próximo ano, a gente sabe que vai melhorando aos poucos, vai se refazendo, vai melhorando. Nós precisamos pensar em algo maior, duplicações, enfim, mas sempre no sentido, a 129, que vai ligar a Roca Salles, que vai ligar tanto a Serra como Encantado, a região alta, é mais uma opção, a Arroio do Meio, que está congestionado. Então, que liga a Estrela a Roca Salles. Então, tudo isso são importantes estradas. E, naquela época, o nosso milho não conseguia vir pela 386 porque desmoronou. Então, vinha pela 332, que era proibido passar carretas, imagina. Era a única saída que tinha, porque desmoronou a 129 lá acima, na Serra em Mussum. Então, só tinha um trajeto. Sim. E, praticamente, os caminhões passando embaixo um oco na estrada, que abriram, quando foram ver, meio que tinha que trancar tudo. Bom, aí não tinha mais acesso para lugar nenhum.
Então, nós não podemos mais depender de únicas vias. Precisamos das pontes, precisamos da terceira ponte em Lajeado, precisamos de muitas obras, e para isso a sociedade, que não são só obras para nós, é para o estado todo, porque aqui um polo que interliga, né? Mas nós precisamos dizer o que nós precisamos. Eu acho que para isso nós temos as entidades, as cooperativas. Um evento como esse é importante também para conversar com a população. Exato. Enfim, essa questão aí da logística, muito bem colocado, né, Piscinini? Eu diria assim, triplicar, nem mais pensar em duplicar entre Lajeado e Arroio do Meio. Hoje, só duplicando, acho que não vai ser o suficiente, né? Mas tocando naquela pergunta, Heisler, que tu fez, a questão mais econômica. Então, a gente também sabe que temos muitas dificuldades aí, produtores que têm muitos débitos vencidos e não conseguem honrar. É um assunto que entra em voga com frequência. Ainda essa semana no Jornal do Comércio tinha uma manchete, não foi semana passada, de faltam 30 bilhões de reais para a agricultura. Hoje escutei uma outra situação, se somar o que está vencido e a vencer, esse valor mais do que dobra. Então, isso é um valor 70 gigantesco. milhões. E o que acontece? A gente olha muito para o nosso agro aqui regional. A FECOAGRO tem uma leitura a nível de estado e diante dos últimos anos, né, com secas e recente, essa última pegou mais as outras regiões do que a nossa. Felizmente a nossa não foi tão atingida, também se perdeu sim, mas um encontro que houve com a FECOAGRO, a turma das cooperativas agropecuárias da região alta aí estão muito apavorados. Eles não sabem como vão continuar caminhando. E assim nós aqui também temos vários produtores que, se não entrar recursos, que anúncios são feitos com frequência, resoluções vêm com muitos detalhes que daqui a pouco os enquadramentos não são possíveis, né? Botam algo assim que realmente exclui a grande maioria. O Estado, que eu digo, o Estado, a União, né? Ela tem que realmente olhar com outros olhos, senão nós vamos ter realmente bastante dificuldade. O desafio está aí, a gente está aí para, né, sendo otimista, assim, vamos ter que encarar o que está, mas, acima de tudo, precisava haver recursos, assim, para partilhado por mais... O produtor não quer de graça, ele está disposto em remunerar alguma coisa, mas tem que vir, nesse momento, alguma ajuda nesse aspecto para dar uma boa, vamos dizer, uma alavancada de nossa produtividade do Estado. Nesse campo, se está em voga em discussão no país a securitização, né? Coisas que deveriam andar um pouco mais rápido também, porque esse produtor que teve as estiagens, que teve as enchentes, ele está descapitalizado também. Além de ter perdido, ele precisa investir no campo para retomar a produção, né? E como nós falávamos antes, né, Lício? Sem investimento em manejo de solo, e aí nós vamos dizer em todas as propriedades, nós não temos como aumentar a nossa produtividade e, por consequência, aumentar os lucros e mais investimentos, né? Sim, concordo, né? E falando um pouco sobre a logística, né? Me lembro muito bem que uma das matérias-primas que a gente pegava a 150 quilômetros, saiu o caminhão de manhã cedo, depois do meio-dia estava aí na Cooperagri, ele passou a fazer 620 quilômetros. Levava 2, 3 dias para chegar, né? E isso não foi uma semana, foi meses, né? E a gente tem, eu acho que tem um gargalo ali, né? Porque, exemplo, hoje tem pouco silo de armazenamento ainda, né? Muito pouco ainda, né? 50% da produção do país, ela fica descoberta, né? Ou fica em caminhões, ou fica em depósitos, né? Não convenientes para isso, né? Eu acho que teria que ter um incentivo maior por parte do governo nessa parte de armazenamento, estocagem. E aí, quando eu falo nisso, eu não falo, uma taxa de juro boa com 10 anos. 10 anos é pouco, tem que ser 20 anos. Né? O custo é muito alto e o retorno não é imediato, ele demora para vir, né? Então, isso tem que ser repensado também, né? Eu acho que isso ia evitar bastante problemas. Se tu tivesse muito mais mercadoria depositada, tu não ia depender tanto da logística, que é super importante. Eu concordo que os acessos e pontes têm que ter segundas opções, né? Tem que pensar também muitos acessos com os asfaltos são feitos precariamente, né? E depois, quando dá esse problema, daí passa os caminhões pesados e some com os asfaltos, né? Então, tem que pensar nesse lado também. Mas eu concordo
pelo que o Breno colocou também, dívida é um problema. O Estevam fala da parte da parte dos solos, né? Realmente, os solos foram muito prejudicados, principalmente na beira dos rios, né? E isso vai levar anos para se recuperar, né? Então tem que ter um incentivo ali que ajude, né? E nada melhor que incentivo em forma de longo prazo com recurso. Mas tem que chegar no recurso. O Breno colocou muito bem. Tá difícil chegar nos recursos, né? Falar é bom, mas aonde é que eles estão? De que maneira se chega neles, né? Então, isso tem que ser facilitado para isso, né? E aí eu coloco uma questão, né? Essa semana, um exemplo, um produtor veio, produtor que planta 18 hectares de milho, daí ele chegou lá na cooperativa e disse, pá, Alice, eu vou parar de plantar milho. Eu colhi 120 mil sacos, aliás, 120 sacos por hectare, me deu prejuízo. Né? Eu disse, tá, qual é o problema? Ele tem que colher mais. 120 hoje não paga mais a conta. Ele tem que colher 150 ou mais. Só que para chegar nos 150 ou mais, tem que ter condições. Tem que ter área, para isso tem que ter área recuperada, tem que ter, ele tem que usar a melhor semente, tem que usar um adubo, né? Só que para isso tem que ter recurso para isso, né? Então, isso também prejudicou bastante muitos produtores, né? Chama agora novamente a seca na soja, né? A soja produziu pouco, e aí agora o preço cai ainda por cima, né? Então, o colono, ele está sempre numa aposta, né? Ele planta, daí ele aposta. O que vai acontecer? Ele nunca sabe o que vai acontecer. Se ele vai colher, e depois, na hora de vender, ele não sabe nem o preço que ele vai ganhar quando ele planta, né? Então, ele vive de uma aposta, né? Isso é importante que o Ulisses colocou, né? Sempre, historicamente, o produtor depende muito do clima, né? E do mercado. São duas variáveis, vamos dizer assim, que têm um peso muito forte. E hoje poderíamos incluir também a questão de crédito, né? A questão de crédito está muito difícil, o acesso de recursos, e hoje, eu diria assim, ela está quase no mesmo nível do clima e do mercado. O mercado é algo muito subjetivo e ele oscila, ele entender por que sobe, porque, né, há um recuo dos preços, né? É muito complexo. Está havendo agora assim um recuo também do próprio milho. Os últimos dias tem caído Sim. o preço do milho. Para quem faz vamos dizer assim, a conversão, também pode ser um momento bom. Mas para quem é o que cultiva a cultura, né? Foi colocado, né? Ele precisa produzir mais para realmente ter alguma coisa que sobe, que tenha excedente, que possa dar continuidade nas suas atividades. Eu acho que se levantasse bem aí, Breno, as preocupações que se tinha, clima, mercado e agora o financeiro. Crédito. Hoje, amanhã, está reunido o Copom novamente, onde vai definir o aumento das taxas, da taxa Selic, que possivelmente ela vá a 14,75, e em princípio é para ser o teto. Já falava em 15%, 16%. Então você imagina uma Selic a 14,75 e o produtor acessar crédito a 12, por exemplo, ainda tem um subsídio, mas é 1% ao mês. Numa atividade a céu aberto, olha o risco que tem. Então, eu estava vendo, o grande pedido é securitizar as dívidas, desses 76 bilhões que os agricultores do Rio Grande do Sul devem. Mas securitizar as dívidas, a grande preocupação, no momento que você securitiza, você toma limite de crédito e você não acessa mais o crédito. Então, tem que destravar esse problema que você deve securitizar, tem que exigir junto ao governo federal a securitização, pagar ao longo dos anos com carência para se refazer, porque tem produtor que precisa se recompor completo, e depois você vai ter as operações ao longo dos anos, vai ter o financiamento que vai pagar do ano após ano, e mais aquilo que você assumiu que está securitizado. Então, olha o desafio que tem. Olhando nossos gargalos no Vale Taquari, assim como o país, de repente, se viu uma falta enorme de mão de obra nas indústrias, em vários setores da economia. E eu tenho chamado a atenção porque a gente pensa numa indústria, numa empresa. Eu não sei se a rádio aqui falta gente para trabalhar, mas tem setores da economia que falta gente. Nós temos hoje, de 3 mil funcionários, 500 pessoas são estrangeiros já. Porque eles vêm de outros países em dificuldades, mas eles não gostariam de estar aqui. O país deles não é esse, mas eles vêm por necessidade. Mas eu tenho chamado a atenção, começou a bater essa falta de mão de obra no campo. O agricultor que é pequeno, não investiu, ele vai levando até que ele tenha força de trabalho.
a idade permite. O produtor que investiu na sua propriedade, onde já tem menos filhos e tudo, ele precisa contratar essa mão de obra, porque ele aumentou a sua granja de suínos, de leite, então precisa contratar mão de obra, ela já quase não existe mais. Então, outro gargalo que nós temos, e nós temos que discutir isso, por que o produtor, a tendência aí, talvez a atividade de vocês, a tendência é você arrendar a sua área, você tem pouca terra, não justifica ter máquinas, você arrenda, vai plantar soja, vai plantar milho, vai plantar trigo. É uma atividade mais fácil, onde um agricultor, trabalha muitos hectares. Mas quando você vai agregar renda na propriedade, utilizar a ração que vocês produzem, o grão que é produzido aqui, e que vocês fazem com muita competência isso, tanto a Cooperagri e a Arla, eu vejo que nós começamos a ter dificuldade. Nós vimos em 10 anos 1.000 produtores de leite a menos nós temos na cooperativa. É muita gente. Na época eu era presidente do Sindicato da Indústria de Leite do Estado, nós tínhamos 120.000 produtores. Hoje não temos nem mais 30.000 produtores de leite. É uma Então, queda. é uma queda grande. As pessoas envelhecem ou perdem o interesse por questão de rendimento, ou a idade também, mas o mais importante, essas estiagens cada ano tiram muitos jovens do campo. Então é uma preocupação que a gente tem. Então, quando se fala em falta de mão de obra, quem quem faz produção nas empresas é o campo, porque a matéria-prima vem do campo. Você vai vender insumo para quem? Para o produtor. A agroindústria, a agropecuária que vende os insumos, o medicamento, o implemento agrícola, enfim. Esse impacto, a gente tem que começar a falar sobre isso e também não é questão de desânimo, mas é mostrar a realidade e buscar soluções, criar incentivos nesse. Né? Tenho trazido isso, é novidade ainda quando se fala em agricultura, mas o êxodo é muito forte. As características do nosso vale pequenas, né, propriedades, e isso é um fenômeno, de fato, muitos É mundial. não dão continuidade, né, nas propriedades e arrendam para alguém que está se estruturando, ou já está estruturado. E fica muito claro também essa questão que o Piscinini levantou aqui, em qualquer atividade tem que ter escala, né? Plantar 6 hectares de milho, daqui a pouco não dá mais como sustentar uma propriedade. Ele tem que realmente expandir e esse fenômeno, então, ele está forte. E é fato isso, o pessoal aí que, né, não conseguem pessoas para auxiliarem. Hoje existe, sim, muitos equipamentos que ajudam nisso, né? Mas, se eu me lembro, né, o bag surgiu o quê? 10, 15 anos atrás. Hoje quase é obrigatoriedade um produtor trabalhar com bag, porque ele está sozinho, muitas vezes, plantando e operando, né? Porque faltam pessoas. E isto, de fato, não é só na parte urbana. A gente, como empresa, a gente também tem sempre vagas em abertas e se chama e é uma dificuldade. E isso também se expressa também na atividade da agricultura, né? Nossa. E a agricultura tem a peculiaridade de ser de manhã, de tarde, de noite, 7 dias por semana, né? É um desafio muito grande. E existem caminhos que a gente pode encontrar enquanto sociedade para principalmente evitar que os jovens saiam, né? Mas para que nós possamos estimular pessoas a investir no interior, né? Nós temos um Vale do Taquari muito rico em produtividade, com peculiaridades de cada região, fruticultura. Nós não temos só suínos, leite e grãos, né? Nós temos vários setores que nós podemos empreender. De que forma nós podemos chegar a um caminho para solucionar, não apenas, mas melhorar esses gargalos? Alguns anos atrás, a Univates fez um intercâmbio com a Galícia, as Astúrias, na Espanha, e era voltado exatamente a perfil de propriedade, digamos assim, a modelo de propriedade, e lá é pequeníssima a propriedade também, menor do que as nossas. E era uma experiência sobre leite. E aquela região lá da Galícia era as propriedades eram muito pequenas. Eles fizeram um projeto acompanhado, e vão entender onde eu vou chegar, além de toda a reconversão do sistema de produção deles, que era aquele estábulo antigo, parecido com os nossos, por exemplo, na produção de leite, eles fizeram um projeto de derrubada de cercas. Então juntaram grupos de produtores, e esses grupos de produtores, se eram jovens, o governo o que fazia? Linha de crédito especial e
tinha rebate de impostos para estimular o jovem a fazer projetos novos. Fizeram projetos maravilhosos. Fui 3 vezes para lá. A gente quer retornar lá agora para ver em que estágio eles estão. Então, como é que você reverte isso? Não é com discurso, não é dizendo para ele, ó, cara, acredita, vai melhorar e tal. Ele quer ter certeza, ele quer ter segurança. E aí tem que ser projetos não governamentais. O governo não vai fazer projeto. Nós temos que propor isso. Em cima das nossas experiências, nossas dificuldades, e propor isso ao governo de forma estruturada, organizada. E nós trouxemos muita experiência de lá, muita mesmo. Quando digo nós Dália, a Languiru estava junto aquela vez, implantou algumas coisas também. Mas por que eu digo isso? Porque no momento que o jovem enxerga que ele pode montar um negócio em qualquer área, e tem países que têm outras experiências, você usou a fruticultura, claro que precisa precisa pesquisar variedades, clima, enfim. Tem soluções, sempre tem soluções. E você precisa garantir um futuro para o jovem, porque o jovem ele vai, o que está faltando? Tem emprego sobrando na cidade, eu vou lá porque é de segunda a sexta, estou livre, eu vou curtir o fim de semana e vou ter uma renda certa. E se você não tem muita vocação para o agronegócio, e que tem pessoas que têm vocação, não se importa trabalhar no sábado e domingo, mas são poucos, cada vez menos, você precisa pensar esse processo. Mas tem experiências boas pelo mundo para observar. Mas precisa se fazer projetos, pegar a universidade junto, nós no caso é a Univates, experiências, cases que deram certo, e é possível sim, mas precisa se discutir a nível de sociedade isso. Uma vez nós estávamos numa experiência internacional na França, e onde, numa reunião, numa cooperativa muito parceira na época, a gente trocou experiências estatutárias, enfim, fizemos mudanças estatutárias nas experiências deles, e eu sei que na época eu fiz uma pergunta para o presidente da cooperativa, uma grande cooperativa. A sociedade francesa não se importa, ela aceita pagar esse subsídio para o produtor, uma vez que a minoria era menos de 3% de agricultores no campo, os demais eram urbanos. Sabe como é que ele me respondeu? Ele disse: o risco do desabastecimento. O Brasil não passou por isso. É um país que passou por guerras, como a França. E como é que você perde uma guerra? É com a fome. Então nós precisamos ser autossuficientes em alimentos. O Brasil tem esse problema? Não, tem território enorme, mas precisa ter gente produzindo. Soja é importante, mas não é só de soja que vive o homem, né? Então, é nesse contexto que nós podemos, nós, cooperativas aqui, que tem uma presença importante, o Sicredi, os demais cooperativas de crédito, os bancos, a nossa sociedade nós somos muito associativos, nós somos bons em sentar e conversar, e dá para sair, sim, ideias maravilhosas em cima desse projeto. Tem que entrar o governo, mas nós temos que apresentar projetos viáveis para viabilizar, para começar a mudar devagarinho esse cenário. Perfeito. Minha sugestão. Aproveitar o gancho, vai ao ar nos próximos dias aí, no nosso projeto do Agro 360, uma reportagem sobre uma família de Estrela que queria parar de produzir, né? Queria encerrar as atividades porque estava cansado de ter essas variações de estações, muitos prejuízos com soja, e migraram para o feno. Então tem tido um resultado muito bom, e o feno comercial, não é para a alimentação da propriedade, é para vender, e vai ser um case bacana que nós vamos trazer aí também nos próximos dias. Mas assim, esse feno vai ter mercado se tiver produtores, né? Se tiver os produtores. Se tiver os produtores produzindo leite e o gado de corte. Perfeito. Cadeia. A palavra talvez mais, né, que pode se usar aqui é o horizonte, né? O que nós temos aqui no Vale, o que é possível, pensando para frente, e aí entra essa questão muito clara: que horizonte nós vamos construir para que seja viável. E pense, com certeza, somos muito criativos, e a nossa universidade aí também está nos, né, beneficiando nesse aspecto, temos ela bem próxima, de construir algo que seja viável, né? Toda atividade, independente, nós estamos falando do agro aqui, ela tem que ter excedente, tem que produzir algo que sustenta o custo para produzir, e que haja excedente, que o produtor bota alguma coisa no bolso, que ele tenha um bem-estar
dentro da sua propriedade onde ele vive. Então, esse horizonte, a construção disso, o Piscinini colocou muito bem, tem que construir de várias mãos, né? Com ideias, buscando exemplos lá fora, né? Que temos bons exemplos. Eu fiz um estágio na Suíça de 2 anos e meio, isso faz mais de 40 anos. Ali naquela época, na atividade primária, só tinha 1,5% da população e, claro, altamente subsidiado, né? E esse é o jeito que se toca a atividade do agro, né? Nós, felizmente, no Brasil, somos gigantes, né? Nós produzimos alimento para 1 bilhão de pessoas do planeta, mas nossa realidade aqui é outra e a gente tem que repensar como nós podemos. Existe hoje também muito forte essa questão do turismo rural, né? Ser criativos que, sim, nós temos muito potencial para evoluirmos, mas o horizonte tem que ser olhado. Perfeito. Falando em questões econômicas, nós estamos aí fechando 1 ano da nossa cheia, né? Aqui na região, dos nossos estragos nas propriedades. E quais os impactos que isso já trouxe e que vai trazer para o consumidor? Porque nós falamos da importância do agro, nós falamos da produção, mas de que forma que o consumidor vai sentir ou está sentindo isso já no mercado? Faz pergunta mais fácil. É difícil, é mercado. Eu acho que o mercado de alimentos, claro, tem alimentos sazonais aqui, que é produzido aqui e consumido no Rio Grande do Sul. E eu diria frutas, agricultura, enfim. Leite não mais, porque na época que se vendia o leite no saquinho, você tinha que consumir em 2 dias e era o Rio Grande do Sul. Hoje, leite na caixinha, o HT, você tem 4 meses para consumir. Mas o impacto, eu acho que ele interfere mais, a enchente interferiu pouco. No primeiro momento, sim, mas hoje não mais tanto, porque hoje nesse mundo global, é a situação mais da geopolítica internacional do que a realidade nossa aqui. Um dia, dando uma entrevista para uma repórter da RBS, e ela me perguntou, ela estava preparando a pergunta que ia fazer e tal, e eu explicando para ela que o custo logístico estava nos tirando muito resultado. Ela disse, mas por que você não repassa o produto? Simples, porque quem não foi atingido, ele vem aqui e inunda de produtos porque ele não tem esse custo. É mesmo, não dei conta. Então, esse mercado global, ele interfere positivo ou negativamente. Mas como o Rio Grande do Sul é uma mancha tão pequena no mundo, e hoje as empresas são internacionalizadas, algumas, nós as cooperativas não, ela interfere pouco. Então, veja bem, o preço da carne de frango e a carne suína, nós quase quebramos em função do aumento do pós-pandemia preço do milho, quando estava muito bom, né? O setor de vocês estava muito bom, mas estava quebrando o nosso setor, que o nosso produtor também produz milho, mas ele estava quebrando porque o preço das carnes em preços internacionais estavam muito baixos. E não tinha como repassar, porque os custos aumentaram e pós-pandemia não tinha dinheiro para consumir. Passado esse tempo, vem a enchente, deu todos esses estragos, prejuízos. O preço da carne, tanto bovina como desse frango e suíno, está muito bom no mercado internacional e força puxada para cima no mercado interno. É ruim para o consumidor que tem a sua renda aviltada, achatada. Mas, por isso que eu digo, ela interfere muito o mercado internacional. Como é que está? Está bom para exportar? As empresas precisam se salvar. Elas vão exportar. Não vão sair totalmente do mercado interno, mas vão exportar os volumes excedentes. Então, se você está produzindo nicho, claro que uma enchente interfere. Frutas, verduras, aqui interferiu muito. Quem perdeu a produção no primeiro momento, enfim, e depois começou toda aquela campanha, consuma produtos locais, do Estado, para ajudar a economia, girar a economia, isso tem uma força. Mas eu diria assim, Heisler, o mundo hoje ele está muito ligado, muito interligado, as informações andam muito rápido. Eu tenho certeza que o Ulisses e o Breno sabem, de um dia para o outro, a variação do preço da soja, do milho, lá na Bolsa de Chicago, já sabe a tendência, e o que está chovendo no Mato Grosso, milho, safrinha, que chega agora em junho, julho, vai ser boa safra, a tendência de queda, a tendência de alta, enfim. O mundo é muito rápido, as informações vêm muito. E hoje tem informações em toda a cadeia produtiva, produto da Ceasa, como é que está produzindo a fruta, a uva,
o pêssego, a laranja, enfim, hoje tem informação para tudo. E claro, nós temos uma conta para pagar. O Rio Grande do Sul, com essa negociação a nível federal de não pagar a dívida, vai ter dinheiro, está tendo dinheiro do Funrigs para fazer a reconstrução. E essa reconstrução gera emprego, gera aumento do poder de compra, as empresas estão trabalhando, está gerando economia, enfim, tudo ajuda. Mas ela teve seu impacto, sim, no custo de vida, no custo das pessoas. Perfeito. Considerações finais? Eu quero parabenizar, né, Heisler, pela iniciativa de vocês, né, de trazer essa proposta, vamos dizer assim, de aproximar mais as informações do agro da nossa região, né? Penso que é muito importante e, com certeza, o produtor, ele está mais informado, mas a gente pode também ajudar no sentido que ele consiga, com essas informações que a gente pode, né, fazendo no dia a dia, entregando para vocês aqui, elas também vão poder, assim, dar, assim, um cenário de eles também terem mais recursos sobrando, né? A gente sempre coloca isso, o produtor é muito bom em produzir, mas falta um pouco mais expertise na gestão, né? A gente sabe, sente isso no dia a dia e nós, como cooperativa, também temos um compromisso com isso. Os nossos consultores, eles também vão sendo preparados no sentido que façam melhor as contas, que façam que essas propriedades de fato sejam viáveis, né? Parabéns pela iniciativa. Também agradeço pela iniciativa, eu acho que ela é válida, né? Só se cresce com isso. Colocar também que, graças a Deus, estão surgindo e esse lado da educação financeira, né? Que tem que ser muito trabalhada, né? E tem que ser no geral, não é só no produtor, né? A gente tem problema com funcionários que não conseguem pagar as contas, que o problema acaba espalhando em cima da empresa, né? E acontece muito com o próprio produtor isso, né? Mas, assim, estão surgindo empresas que estão fazendo fluxo de caixa de produtores, né? Isso é uma coisa que está crescendo, né? É bem positiva, né? E aí uma ajuda a outra, né? Então, isso tem que ser feito também. Que a gente vive num país, e a globalização faz isso, né? Onde tu não sabe, tu tem informação imediata, tu sabe, se o preço muda, tu sabe na hora o preço que mudou. Só que o problema é que tu não sabe o preço de amanhã. Daqui uma semana, quanto vai ser o preço do milho, quanto vai ser o preço da soja? Qualquer coisinha que der lá fora, atrapalha. Então, esse é um lado que complica bastante, tanto nós como empresa, como o próprio produtor, né? E eu acho que essa educação cooperativa, a educação financeira que está acontecendo, tanto no lado social, num todo, como também nas propriedades, isso vai jogar bastante a favor e vai ajudar. Só que, assim, tem que ter dinheiro, tem que ter recurso para aqueles que querem investir, que querem crescer, para ir adiante, né? Isso tem que ter. Daí, com uma educação financeira, com fluxo de caixa ajeitado, essas pessoas vão adiante, as empresas vão crescer, vai crescer um todo, né? Mas tem que ter recurso para isso. Bom, também quero agradecer a oportunidade. Que bom ter pessoas que nem colegas assim de atividade econômica do agro e debater esses temas. A gente sempre se coloca à disposição porque é o nosso dia a dia. A gente quer ver mais as famílias no campo crescerem, ver a nossa região crescer, ver as nossas cooperativas ficarem cada vez mais sólidas. E eu acho, sim, o produtor tem que estar sempre aberto à informação. Eu sempre digo para nossos técnicos, eles precisam, além de passar informação sobre tecnologia, ele precisa ser um motivador do produtor. Quem mora na cidade tem o vizinho próximo, ele se encontra com o grupo na empresa, mas o produtor está sozinho, muitas vezes lá na sua propriedade, fazendo a rotina, ele acaba desanimando muitas vezes. Então, esse trabalho é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, dizer para ficar aberto sempre às informações, eu gostaria de fazer uma chamada aqui. Os sindicatos eu vejo muito parados, assim, a FETAG eu vejo muito parada, eu não sei o que está vendo, mas a gente se ressente daquele trabalho sindical, de cobrança, eu vejo que não tem mais acontecido isso. Alguns menos, outros mais. A gente uma vez tinha os sindicatos, os nossos associados são os mesmos, né? Então eu não sei se há um desânimo, o que está havendo. Eu gostaria que, através desse podcast, a gente possa, talvez,
alguém consiga dizer o que está vendo, ou a gente se aproximar novamente. Não tem nada de diferença entre nós, mas a gente gostaria de também discutir mais e ter a presença deles. Então, mais uma vez, muito obrigado, parabéns por esse espaço, por esse trabalho do podcast aqui, falar sobre o agro. E eu acho que assim vai se construindo uma sociedade melhor e um agro melhor. Obrigado. Perfeito, com certeza será tema de um dos próximos podcasts nossos e agradecemos a presença de vocês e também aos integrantes do primeiro bloco, nas figuras do seu Carlos Lagman da Emater Regional e dos produtores Aladi Camargo e João Antônio dos Santos. Vamos encerrando este podcast e lembrando a vocês que nós temos programação de rádio, né, do projeto Agro 360, programação de rádio das 5 às 6, de segunda a sábado, ao vivo, né, nesses períodos. Nós teremos conteúdos diários nas nossas plataformas digitais, visitas a campo, visitas a empresas, a instituições, para trazer, como vocês falaram, a informação que o nosso agricultor, que as nossas empresas participam. Muito obrigado a todos e tenhamos uma excelente semana.